Sejam bem-vindos. Trago boas notícias. Úteis para todos os soldados do Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Deus Todo-Poderoso. Hoje, o tema dessa pregação está ligado com uma graça que eu recebi poucos dias atrás, alguns meses atrás, em dezembro. Em dezembro, Nossa Senhora me deu um puxão de orelhas. Pense. E, no fundo, me disse: meu filho, você me ama tanto. Você é consagrado a mim. Mas você não está usando nenhum sinal externo da sua consagração a mim. E era verdade. Eu usava no meu fio, no meu cordão, a medalha do escapulário, a medalha milagrosa, mas não era um sinal externo de que eu sou de Maria. Então esse foi o puxão, e ela pediu para eu começar usando o escapulário. Hoje trouxe aí um escapulário bem solene. Então o tema dessa pregação tem a ver com isso. O tema que eu dei foi 2 armas do céu para os nossos tempos: o escapulário do Carmo e a medalha milagrosa. São bem conhecidos, não é um tema que ninguém tenha ouvido, mas eu gostava de partilhar algumas coisas menos conhecidas que nos ajudam a perceber que esses sinais, além de ser muito poderosos, são importantes para os nossos tempos. Então, primeira ideia: seja o escapulário, seja a medalha milagrosa, têm 2 coisas em comum. São ambos um sacramental, e são ambos um sacramental que nos foi dado pela Virgem Maria. Foi um presente do céu para os filhos de Deus. O que é um sacramental, padre? Catecismo da Igreja Católica, número 1667, que dá a definição dos sacramentais. E diz o catecismo, cito: são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se significam e se obtêm pela oração da Igreja efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e são santificadas as várias circunstâncias da vida. Assim diz o catecismo. É uma definição um pouco, não é muito clara. Em 3 palavras, eu diria que um sacramental é algo que nos protege do mal, é algo que nos dispõe à graça dos sacramentos, é algo que nos santifica. Então, esses 3 verbos são importantes para perceber a natureza do que é um sacramental. Não é um sacramento, é parecido com os sacramentos, não dá a graça dos sacramentos, mas dispõe a graça dos sacramentos. Protege, dispõe, santifica. Então, o escapulário do Carmo e a medalha milagrosa nos protegem do mal, nos dispõem à graça dos sacramentos, a confessar melhor, a comungar melhor, e nos ajudam a santificar as circunstâncias da nossa vida cotidiana.
O escapulário do Carmo está ligado a uma aparição de Nossa Senhora a um santo carmelita. E já foi há muitos séculos. Foi há mais de 750 anos, 1251, dia 16 de julho. E por isso esse dia depois ficou, até hoje, o dia de Nossa Senhora do Carmo. O que aconteceu nesse dia? Nossa Senhora do Carmo apareceu para um santo carmelita, São Simão Stock, um santo inglês, num momento bem duro, bem difícil. A Ordem do Carmo veio do Monte Carmelo, da Terra Santa, mas chegou um momento em que a Terra Santa foi invadida pelos muçulmanos, e então os carmelitas tiveram que fugir e vieram principalmente para a Europa. Mas na Europa não foram muito bem acolhidos e teve um momento duro, porque tiveram que fugir dos muçulmanos da Terra Santa e depois aqui começaram encontrando, ali, dificuldades. A igreja, os cristãos não estavam assim acolhendo muito bem. E São Simão era um santo muito devoto de Nossa Senhora, devotíssimo de Nossa Senhora. Toda a ordem de Nossa Senhora do Carmo é muito... O nome da ordem já diz tudo. Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Esse é o nome oficial dos carmelitas. Então, todo carmelita é, por natureza, devotíssimo de Maria. E ele, nesses tempos difíceis, ele recorreu a Nossa Senhora, pediu ajuda, e Nossa Senhora apareceu para ele com o escapulário, com isso que eu estou usando, e disse, é bem conhecido, mas eu repito: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, como um sinal distintivo da minha confraria, e selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas. E agora vem a promessa mais forte: o que com ele morrer, não padecerá o fogo eterno. Este é um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos e uma prenda de paz e de aliança eterna. Então, estas foram as palavras da Virgem Maria. Entregou para ele o escapulário, com esta grande promessa que podemos resumir: quem usa devotamente o escapulário de Nossa Senhora, usa devotamente, não basta usar devotamente, não vai para o inferno. Grande promessa. Quem usa devotamente o escapulário, Nossa Senhora prometeu que não vai para o inferno, vai para o céu. É uma grande promessa. E depois Nossa Senhora também acrescentou outro privilégio que está ligado com as almas dos irmãos que caírem no purgatório. Ela promete uma assistência especial que os irá buscar num sábado. Os sábados são os dias que por excelência são dedicados à Virgem Maria. Mas também é necessário a prática de alguns atos de devoção mariana para gozar desse privilégio sabatino, que é assim que é conhecido. Então, segunda grande ideia, quem usa o escapulário do Carmo devotamente fica menos tempo no purgatório, por intercessão de Nossa Senhora. Então, isso fez, essas duas promessas ligadas ao uso do escapulário, fez que o escapulário que Nossa Senhora deu, no fundo, no século XIII, se começasse difundindo muito. E a partir do século XV, virou moda. O escapulário começou se divulgando muito em todo o mundo cristão.
Então, os papas tinham o escapulário, os reis tinham o escapulário, um montão de santos tinham o escapulário. Obviamente que todos os santos carmelitas têm o escapulário, mas outros santos que não eram carmelitas têm uns bem famosos, eu pus aqui alguns. Por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, São Pedro Claver, São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, São João Bosco, muitos santos. Todos os papas do século XX, esse século que terminou há pouco, usavam devotamente o escapulário do Carmo. João Paulo II, São João Paulo II. Todos os outros papas do século XX tinham devoção ao escapulário. Agora, o ponto que eu gostava de partilhar hoje com vocês, e aqui vem a novidade desta pregação, é tentar mostrar como o escapulário, apesar de ter uma longa história, 650 anos, e uma grande difusão, é uma arma para os nossos tempos, de um modo especial. Também lembrar duas coisas importantes. No século XX, o Papa São Pio X, em 1910, permitiu que o escapulário de pano, grande ou pequeno, normalmente as pessoas usam o mais pequeno, mas é a mesma coisa, pudesse ser substituído por uma medalha que tivesse de um lado uma imagem de Nossa Senhora, não é necessário ser Nossa Senhora do Carmo, e do outro o Sagrado Coração de Jesus. Pio X, 1910. O escapulário sempre deve ser imposto com o escapulário de pano, mas pode ser mudado por uma medalha benzida com essa finalidade, substituir o escapulário. Uma medalha da Virgem Maria com o Sagrado Coração de Jesus. E mais recentemente, em 1964, o Papa São Paulo VI concedeu que todos os sacerdotes, e não apenas os sacerdotes da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, pudessem impor o escapulário. Eita, boa notícia, porque eu não sou sacerdote da Ordem do Carmo, mas impus até hoje um montão de escapulários, com muita alegria. Então, desde 1964, qualquer sacerdote da Igreja Católica pode impor a um fiel o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Muito bem, pelo escapulário, obviamente, de algum modo, nós passamos a pertencer à grande família carmelita. De algum modo, estamos espiritualmente ligados à Ordem de Nossa Senhora do Carmo, por causa do escapulário. Então, o ponto que eu gostava de sublinhar hoje é responder a essa pergunta: Padre, por que é que o senhor afirma que hoje o escapulário é uma arma especialmente importante e querida pelo céu para os tempos que vivemos, que, como sabemos, são tempos de grande combate? Então, eu vou dar 3 argumentos principais. Nas aparições recentes da Virgem Maria, temos vários sinais que Nossa Senhora, que o céu quer que a gente use com devoção o escapulário do Carmo. Em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora apareceu 18 vezes em Lourdes a Santa Bernadette. A última aparição, pouca gente sabe isso, foi em que dia? Dia 16 de julho de 1858. E que dia é 16 de julho? Dia de Nossa Senhora do Carmo. Oxente, pense. Será coincidência? Será? Não é. E Santa Bernadette, Nossa Senhora trazia o escapulário, e Santa Bernadette
tem uma frase linda que disse que, de todas as aparições que ela teve de Nossa Senhora, esse dia ela disse, eu vou citar as palavras dela: nunca vi a Virgem Maria tão bela. Muito interessante. Então, no dia de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem Maria aparece para Santa Bernadette e vinha esplendorosa, maravilhosa. Em Fátima, alguns anos depois, 13 de outubro de 1917, no dia do Milagre do Sol, a Virgem Maria apareceu para os 3 pastores, os 3 pastorzinhos. Houve várias imagens que eles viram, eles relatam: São José com o menino, Jesus carregando a cruz, Nossa Senhora das Dores, e apareceu também Nossa Senhora do Carmo, vestida de Nossa Senhora do Carmo, trazendo o escapulário. E alguns anos mais tarde, como vocês sabem, a irmã Lúcia, a Santa Jacinta e o São Francisco morreram pouco depois das aparições, morreram crianças, já são santos. A irmã Lúcia ficou mais uns anos, como Nossa Senhora disse, e primeiro foi Doroteia, uma congregação religiosa, e depois mudou para a Ordem de Nossa Senhora do Carmo, foi carmelita, a irmã Lúcia. E houve algumas ocasiões, não muitas, em que algumas pessoas entrevistaram a irmã Lúcia, pedindo ou perguntando acerca dessa visão final do dia 13 de outubro. E, sobretudo, perguntando sobre a visão que ela e os outros pastores tiveram da imagem de Nossa Senhora do Carmo. E ela deu algumas respostas bem interessantes, pouco conhecidas. Por isso quero partilhar com vocês hoje. Então, perguntaram para ela por que motivo apareceu Nossa Senhora do Carmo na última aparição de Fátima. E a irmã Lúcia respondeu, cito: porque Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Frase da irmã Lúcia: porque Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. E depois ela explica por que é que Nossa Senhora quer. Palavras da irmã Lúcia: o escapulário é o nosso sinal de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Em Fátima, Nossa Senhora tinha dito que ela tinha sido escolhida por o céu para estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. E esse instrumento que o céu escolheu, a Virgem Maria, a irmã Lúcia, está dizendo que o sinal que o céu quer que nós usemos da nossa consagração ao seu coração imaculado é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Outra pergunta que fizeram para ela foi se em Fátima Nossa Senhora apareceu como Nossa Senhora do Rosário e não do Carmo, por que é que o escapulário é relevante? A mensagem de Fátima está mais centrada sobre o tema do Rosário. E a resposta da irmã Lúcia foi bem curta e bem simples. O escapulário e o Rosário são inseparáveis. O escapulário e o rosário são inseparáveis. E noutra ocasião, ela diz: o rosário e o escapulário são os dois sacramentais marianos mais privilegiados, universais
e antigos e valiosos, adquirem hoje uma importância maior do que em nenhuma época passada da história. Medite com atenção nessas palavras. Vou repetir. O escapulário, o rosário e o escapulário, diz a irmã Lúcia, são os dois sacramentais marianos mais privilegiados, universais, antigos e valiosos. Adquirem hoje uma importância maior do que em nenhuma outra época passada da história. Padre, por que ela disse isso? Por que hoje a importância do rosário e do escapulário é maior? Porque estamos às portas de grandes combates espirituais. A arma de um soldado é mais importante nos momentos de guerra. Nos momentos de paz, a arma é menos importante. Se estamos na guerra, a arma é mais importante. E mais um argumento a favor da atualidade do escapulário é, mais tarde, em 1961, de 1961 a 65, Nossa Senhora apareceu em Espanha, em Garabandal, e apareceu com o título de Nossa Senhora do Carmo. Interessante, trazendo o escapulário na mão, o menino Jesus num braço e o escapulário no outro. Então, isso, mais uma vez, confirma a atualidade do escapulário. Padre, eu ainda não recebi o escapulário. Não tem problema, tem um montão de padres aqui no Misericórdia Brasil que já resolvem essa situação. A medalha milagrosa, Padre, outro sacramental importante para os nossos tempos. A medalha milagrosa é bem mais recente. Nossa Senhora apareceu em Paris, a Santa Catarina Labouré, uma freira, e em 1830. Então, o escapulário foi no século XIII, 1251. 1830 é bem mais perto. E mostrou, como todo mundo penso que conhece, uma medalha, numa visão, a Santa Catarina, e pediu que fossem feitas medalhas iguais ao modelo que ela estava dando. Eu vou ler as palavras que são bem conhecidas. Nossa Senhora disse, 27 de novembro de 1830, é o dia da festa da medalha milagrosa. Nossa Senhora disse a Santa Catarina, manda cunhar uma medalha por este modelo. As pessoas que a trouxerem com devoção receberão grandes graças, sobretudo se a trouxerem ao pescoço. Hão de ser abundantes as graças para as pessoas que a trouxerem com confiança. Essa é a promessa ligada à medalha milagrosa. E ela falou com o diretor espiritual dela, e infelizmente, os caminhos da providência às vezes são assim, meio surpreendentes, houve resistências, e ela não conseguia não conseguia convencer os seus superiores e as autoridades da igreja a aprovar a medalha. Demoraram 2 anos, até que por fim, o bispo de Paris aprovou a medalha, 1832, e nessa altura, em França, tinha uma grande epidemia, tinha uma doença e estava morrendo muita gente. Por dia morriam mais de milhares de pessoas, não centenas, por dia havia milhares de mortos.
E as Filhas da Caridade, a congregação de Santa Catarina, tinha hospitais. E depois da medalha ser aprovada, as irmãs começaram finalmente a distribuir medalhas aos doentes. E o que aconteceu? Aconteceu que muita gente foi milagrosamente curada dessa peste. E rapidamente, por haver tantos milagres, aconteceram duas coisas. O povo começou chamando a medalha é a medalha de Nossa Senhora das Graças, mas o povo começou chamando a medalha milagrosa. Por quê? Porque tinham tantos milagres e rapidamente se difundiu a medalha. Em 4 anos se fizeram, tinha uma empresa que cunhava as medalhas. Em 4 anos, nos primeiros 4 anos, 32, 36, se cunharam 2 milhões de medalhas de ouro e prata e 18 milhões de medalhas milagrosas de cobre. E em 10 anos, nos 10 primeiros anos, depois da aprovação da medalha, já se tinham difundido mais de 80 milhões de medalhas. E hoje é a medalha de Nossa Senhora mais conhecida em todo o mundo. Não tem medalha de Nossa Senhora mais conhecida que a medalha milagrosa, que é a medalha de Nossa Senhora das Graças. Muitos de vocês têm a medalha de Nossa Senhora das Graças. Mas isso são as coisas mais conhecidas. Eu queria também, como no escapulário, trazer a vossa atenção para alguns aspectos que nos ajudam a perceber que agora esta é uma das grandes armas que o céu nos dá para as nossas batalhas. Antes de ver a medalha, Santa Catarina teve uma primeira aparição no dia 18, na madrugada de 18 para 19 de julho de 1830. Antes de ver a medalha, foi a primeira vez que ela viu Nossa Senhora. O anjo da guarda chamou ela, levou ela para a capela e ela ficou 2 horas conversando com Nossa Senhora. 2 horas. E não nos contou quase nada sobre essas 2 horas de conversa. Quando terminou, depois dessa aparição, ela apenas disse que Nossa Senhora lhe tinha falado de como ela devia proceder com o seu diretor espiritual, como devia proceder nas horas de sofrimento. E depois ela diz uma coisa curiosa, e me disse muitas outras coisas que não posso revelar, ou seja, segredos. Nossa Senhora das Graças revelou a Santa Catarina alguns segredos. E mais tarde, na sua vida, ela começou revelando, ou falando dessa primeira aparição, e desses segredos que Nossa Senhora lhe tinha revelado e que estão relacionados com a medalha, com o uso da medalha. Então, ela depois, mais tarde, como eu dizia, revelou, eu vou citar Santa Catarina: várias desgraças vão cair sobre a França, o trono será derrubado, o mundo inteiro será revolto por desgraças de toda a sorte. Vem tempos difíceis, dito de outro modo. E mesmo antes de morrer, um mês, em novembro de 1876, pouco antes de morrer, ela foi ainda mais clara. Afirmou: virão grandes catástrofes, o sangue jorrará nas ruas. Por um momento,
crer-se-á tudo perdido, mas tudo será ganho. A Santíssima Virgem é quem nos salvará. Sim, quando esta Virgem, oferecendo o mundo ao Pai Eterno, for honrada, seremos salvos e teremos paz. Ou seja, Santa Catarina diz, vão vir tempos bem difíceis, o sangue jorrará, mas o mundo será salvo por intercessão de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora for honrada, verá finalmente a paz ao mundo. Então, pouco depois da medalha se começar a difundir, houve um montão de milagres, de curas, mas houve também muitas conversões. E teve uma que ficou muito famosa, bem famosa, que foi de um jovem judeu que pertencia a uma sociedade secreta. Seu nome era Afonso Ratisbonne. 10 anos depois de começar a difusão das medalhas, portanto, 1842, teve um amigo dele, ele ainda era novo, teve um amigo dele que começou usando a medalha de Nossa Senhora das Graças ao pescoço, como Nossa Senhora pedia, e teve uma conversão muito forte. Então ele falou isso para o seu amigo Afonso, que nem sequer era cristão. E Afonso, um pouco brincando com a situação, disse, eu então vou pôr essa medalha no pescoço e vou me converter, um pouco gozando com o poder da medalha. Caçoando um pouco, né? E o que é que aconteceu? Ele começou usando a medalha ao pescoço e numa igreja em Roma, hoje, que se tornou uma espécie de santuário, é um santuário, quem for a Roma pode visitar, Santa Andrea delle Frate, muito perto da Piazza di Spagna, lá no centro da zona do comércio, tudo isso. Ele entrou na igreja e Nossa Senhora das Graças, igualzinha à medalha, apareceu para ele. E ele se converteu milagrosamente. Milagrosamente. Então, esse milagre, e agora no local onde Nossa Senhora apareceu para ele, nessa igreja tem um altar de Nossa Senhora das Graças, muito bonito. Eu tive a graça de celebrar várias vezes a Santa Missa aí. E essa história marcou muito outro grande santo mariano do século XX, que foi São Maximiliano Kolbe, fundador da Milícia da Imaculada. Quando ele era um jovem franciscano, estudante de teologia em Roma, ele ouviu essa narração do milagre da medalha de Nossa Senhora e da aparição de Nossa Senhora lá. Então foi na igreja e logo que ele foi ordenado sacerdote, ele quis celebrar a primeira missa dele na igreja onde apareceu Nossa Senhora das Graças, onde se converteu Afonso Ratisbonne. E depois ele fundou a Milícia da Imaculada, que muitos de vocês conhecem, e escolheu a medalha milagrosa como sinal distintivo da Milícia da Imaculada. Ele afirmava que esta medalha era o sinal externo de consagração à Imaculada. E dizia, esta é verdadeiramente a nossa arma. Outro santo recente, mais recente ainda, que usava muito a medalha milagrosa era Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá tinha sempre um montão de medalhas milagrosas na sua sacola, no seu bolso, e beijava e dava para todo mundo. Dava, uma vida dando medalha. E colocando as medalhas
quando tinha lugares especiais, vamos construir uma casa, punha a medalha no chão, mandava por padres que iam, digamos, no tempo do comunismo, na Rússia e tudo isso. Ela mandava pelos bispos, pelos padres, medalhas para colocarem nesses lugares, digamos assim, mais ateus, mais contrários a Deus. Então, eram as bombas do céu. E ainda mais recentemente tem uma história muito bonita do poder da medalha milagrosa, que foi a conversão de um famoso satanista americano, que veio já aqui em Fortaleza com o Instituto Esed, Zachary King. Era um sacerdote, um high priest, um sumo sacerdote da igreja de Satanás. Tem um site na internet, quem quiser conhecer melhor a história dele, a conversão, allsaintsministry.com. E o Zachary King era como eu digo, um alto sacerdote satânico, que fez um montão de coisas erradas, como vocês calculam. Um dia, uma senhora piedosa, ele tinha uma orivesaria. E alguém, uma senhora piedosa, ofereceu para ele uma medalha de Nossa Senhora das Graças. Ofereceu para ele, e ele aceitou, com educação. E a senhora disse: essa medalha é muito poderosa. E ele pensou, os satanistas, é impressionante, os satanistas conseguem sentir as coisas sagradas por causa da aversão, do ódio que sentem. Por exemplo, um satanista consegue distinguir uma hóstia consagrada na Santa Missa, onde Jesus está vivo e presente, de um pedaço de pão, de uma hóstia não consagrada. Como conseguem distinguir? Porque por uma eles sentem um grande ódio. No fundo, Satanás lhes dá a participação no seu ódio contra Deus. Então eles sentem naquela hóstia consagrada um grande ódio, e por a outra não sentem nada. E percebem, nessa está Jesus. E então, quando a mulher deu a medalha milagrosa e disse para ele: essa é uma medalha muito poderosa, ele, no seu interior, pensou consigo mesmo: eu é que sei se é poderosa ou não. E apertou a mão com força. E nesse momento, Nossa Senhora apareceu para ele, deu um puxão de orelhas aí até o chão, e ele se converteu, e hoje é um soldado de Jesus e de Maria. Deus seja louvado. Então, tem um sem fim de histórias, verdadeiramente um sem fim de histórias e testemunhos da eficácia desses dois poderosos sacramentais. Vou dar mais uns últimos exemplos, mas o que eu gostaria mais é de relembrar essas verdades, né, que vocês já sabem, mas que é importante usar as armas que temos. Um soldado, quando vai para a guerra, não tem só uma arma, tem muitas armas. Estas não são as armas mais importantes, não. Primeiro temos os sacramentos, Eucaristia, a confissão, os outros sacramentos, o Santo Rosário. Então essas armas são mais poderosas que estas? Sim, são. Mas um soldado precisa de todas as armas disponíveis. Se Deus nos deu essas armas, não foi por acaso. Tome posse, use a medalha milagrosa ao pescoço. Tenho aqui, está bem escondida, né? Tem aqui a medalha milagrosa. Deus quer que todo mundo use a medalha milagrosa. Use o santo escapulário de Nossa Senhora do Carmo, ou na medalha,
ou escapulário de pano. Por quê? Porque estamos em guerra. E é verdade que, por um lado, todo mundo já vai sentindo isso, quem é de caminhada, os tempos difíceis estão começando, já começaram, e as batalhas vão crescendo de intensidade. Então, está na hora de despertar do sono e se preparar para as grandes batalhas, que estão à nossa porta. Estão à nossa porta. Então, uma ou duas graças que eu presenciei mais pessoalmente. Uma vez, no final de um exorcismo muito forte, a pessoa, nós não tínhamos conseguido manter a pessoa sentada no sofá, onde eu rezo com muitos casos, e foi muito cansativo, a pessoa estava acordando, e eu perguntei para a senhora se ela alguma vez tinha recebido o escapulário do Carmo. E ela disse que ainda não. E então, eu tinha lá, na sala dos exorcismos, um escapulário meu, que eu usava muito para impor às pessoas. Depois ficava de novo com ele e dizia, agora não precisa ser imposto novamente, você tem que comprar um escapulário, benzer e usar. E no momento em que eu estava impondo o escapulário, ela já tinha voltado do transe, estava só muito cansada, bem suadinha. Quando eu estava fazendo o rito em que coloca o escapulário pela cabeça, né? Assim, pendurado nos ombros, voltou o demônio e deu uma reação forte, né? Eu não estava à espera, até peguei um pouco um susto, né? Já tinha passado o exorcismo. E deu para ver como o demônio detesta o escapulário, como é forte, como é forte. Outro exemplo, uma vez eu tenho muitos primos, tem um que é quase da minha idade, que me ajudou agora a vir para Fortaleza, me deixou no aeroporto, Salvador se chama. Uma vez ele vinha de carro, com o carro da minha avó, que se chama Maria do Carmo, e que nasceu no dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo, coincidência. Então, ia no carro dela, tínhamos um encontro, e chegou uma curva que estava muito molhada, porque tinha um sistema de rega eletrônica, não sei como é, rega com relógio, tem um relógio, rega de condomínio. Mas aquela rega molhou a estrada, e então, naquela curva, o chão estava bem molhado, não estava chovendo, mas o chão ali estava bem molhado. E ele vinha com pressa, porque vinha um pouco atrasado para o nosso encontro, e o carro, quando chegou na curva, saiu reto da estrada e foi chocar contra uma caixa grande de eletricidade. E era madrugada, era tarde, 3 da manhã. E então o que aconteceu? Ele ficou no carro, o carro não funcionava mais. Ele saiu do carro, a caixa era uma caixa de eletricidade, portanto era muito perigoso, porque água com eletricidade não combina bem. E ele começou vendo que a caixa estava começando a deitar faísca. O carro tinha derrubado a caixa. Então ele se assustou, saiu do carro. Passado poucos minutos, o carro pegou fogo. O carro ardeu todo. Não sobrou quase nada. O que é que sobrou? Minha avó tinha um cartão desses pequeninos com uma medalha milagrosa, que tem uma espécie de cartão de plástico que você pode colocar na carteira. Tinha naquela bolsa ao lado de quem vai sentado do lado do condutor, tem sempre uma bolsinha à frente. Nessa bolsa aí, dentro, tinha esse cartão com a medalha milagrosa. Veja, o carro ardeu todo, exceto esse pedacinho de plástico com a medalha dentro. Não tem explicação. Nossa Senhora quis mostrar
para o meu primo que quem salvou ele, quem salvou a vida dele daquele acidente que podia ter sido mortal, foi ela, graças à medalha milagrosa. Estão convencidos? Sim ou não? Quem já tem o escapulário do Carmo, levante o braço. Parabéns. Muito bem. Quem ainda não tem, levante o braço. Então, daqui a meia hora você já... E quem tem a medalha de Nossa Senhora das Graças e usa no pescoço? Muito bem. Estamos prontos para as grandes batalhas. Tem outra graça grande, uma história que eu nunca mais esqueci. Um dia, alguém foi baleado e a bala vinha bem no centro do peito. Então, era a morte certa. A bala bateu na medalha milagrosa e o homem não morreu. Impressionante. E pronto, então, isso era o que eu queria partilhar hoje com vocês. Não desprezemos os sacramentais, sobretudo esses dois nos foram dados pelo céu, pela Virgem Maria, para vivermos, para sobrevivermos, para vencermos as grandes batalhas que estamos começando a viver. Amém? No sábado e no domingo eu preguei um pouco sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Como é dramática a situação do mundo se nós olharmos com fé. Por um lado, o pecado se espalhou e já poucos chamam ao bem
e ao mal, mal. E por outro, e por trás disso está a presença do inimigo, que também se infiltrou em todos os níveis da vida humana. Hoje vou pregar sobre o grande remédio que Deus oferece à humanidade para estes tempos difíceis que vivemos. E qual é o grande remédio que Deus propõe? O Santo Rosário. Então essa é já a ideia que eu gostava que você guardasse no seu coração. O grande remédio para os males do mundo de hoje é o Santo Rosário. Em Portugal e no Brasil, nós distinguimos o rosário do terço. O terço é uma terça parte do rosário, da oração do rosário. Em Espanha, em outros países, eles não usam a palavra terço, usam só rosário. Normalmente, quando dizem rosário, significa o terço. Quando dizem o rosário completo, significa o que nós chamamos rosário. Então, quando eu falo rosário, eu me estou referindo aos 3 terços, ao rosário completo. E a grande embaixadora, aquela que nos tem entregado este remédio, que nos tem recordado, é a Virgem Maria. A Virgem Maria que tem aparecido em todo o canto do mundo. Eu já falei da medalha milagrosa, mas tem tantas, né? Lourdes, Fátima, na Bélgica, em África, no Japão. Muitas aparições já reconhecidas. E sempre a Virgem Maria vem com o terço, reza o terço muitas vezes e sobretudo nos convida ao terço e ao Santo Rosário. Deus quis conceder ao Rosário uma eficácia especial. Tem tanta oração, tem tanta novena, tem tantos terços, mas o Rosário não é só mais um entre tantas devoções, é especial. Deus quis dar ao rosário uma eficácia especial, é mais forte, é poderoso. Se você perguntar, mas padre, por que o rosário é poderoso? Por que é especial? Não sei responder. Porque Deus quis dar ao rosário uma eficácia especial. Eu conto muitas vezes, nos exorcismos, o demônio sempre não gosta do terço. As pessoas que me ajudam sempre estão rezando o terço durante os exorcismos, silenciosamente. Só falo em voz alta eu, que estou rezando o exorcismo. E o demônio detesta o terço. Basta que você detesta que rezemos o terço e também detesta o terço em si. Se você encostar o terço na pessoa que está sendo atacada, ele se queima, né? Ele parte os terços, esconde os terços. O terço é poderoso. A palavra rosário, penso que todos sabem, mas é bonito relembrar. Vem de rosa. Em latim, rosarium significa conjunto de rosas.
e simboliza, é uma analogia, uma imagem. Cada Ave Maria é como uma rosa. Um rosário é uma coroa de rosas. 150 rosas, 150 Ave Marias que estou oferecendo a Deus, que estou oferecendo à Virgem Maria. E numa aparição, Nossa Senhora disse que quando rezamos a Ave Maria, é como uma rosa que se eleva até ao céu. Mas devemos rezá-la com amor e devoção, com calma, com atenção. Porque senão, disse ela, se vai rápido demais, perde as suas bonitas pétalas. Então é preciso não só rezar, mas rezar bem, com atenção, com amor. Cada Ave Maria. Tem algumas pessoas que criticam o Santo Rosário, às vezes até católicos. Umas dizem o rosário é muito repetitivo. Padre, não rezo o rosário porque é muito repetitivo. Sempre a mesma, uma Ave Maria outra, é muito repetitivo, muito cansativo. Mas um coração cheio de amor não se cansa de dizer àqueles que ama, que os ama. Os namorados são muito repetitivos. Já reparou? Eu te amo, meu bem. Passado 10 minutos, eu te amo. O amor não se cansa de se declarar. Quando nos cansamos, é sinal que o amor está arrefecendo, que está diminuindo. Quem não ama, se cansa de fazer as mesmas declarações de amor. Tem outras pessoas, as que têm mais, às vezes, formação teológica, padres, que dizem: o rosário não é uma oração litúrgica. E é verdade, o rosário não é uma oração litúrgica. Porém, se você vir com muita atenção, é uma oração profundamente bíblica. Quem ensinou a nós o Pai Nosso? Jesus. A primeira parte da Ave Maria, quem nos ensinou? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Quem disse isso? São Gabriel. A segunda parte, Santa Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Uma oração profundamente bíblica. O Pai Nosso, Jesus, Ave Maria, São Gabriel, Santa Isabel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, e meditamos os mistérios da nossa salvação no Santo Rosário. Os mistérios da Anunciação, visitação. O rosário é profundamente bíblico. E ainda que não seja uma oração litúrgica, é uma oração que podemos dizer que nos prepara para a liturgia, de um modo especial para os sacramentos, para a Santa Missa. Lá na Europa, em Medjugorje, penso que já ouviram falar, tem um local onde a Virgem Maria já aparece há muitos anos. E ela pediu à paróquia que todas as tardes
se rezassem 2 terços antes da Santa Missa e 1 terço no final da missa, todos os dias. A Virgem Maria pede que se reze o rosário todos os dias. E que bonito, ela quer o rosário como preparação para a missa e como ação de graças depois da missa. E eu tive a graça de poder estar lá 3 vezes e não há palavras para descrever o ambiente que você vive naquela paróquia. É único, único. Todo mundo trabalha até às 5 da tarde, 5:30, chega a hora de ir na missa, toda a gente vai na missa. Toda a gente, pai, avós, pais, filhos, todo mundo reza os terços, missa e terço, todos os dias, e para eles é normal. O rosário não é litúrgico, é profundamente bíblico e nos ajuda a viver com mais fruto a missa, a liturgia da igreja. E tem uma terceira objeção. Tem gente que diz: o rosário é só uma devoção mariana e nós somos cristãos, nós seguimos Jesus, devemos estar centrados em Jesus. Mas se você olhar com atenção, o rosário é uma devoção mariana, mas cristocêntrica. No centro da Ave Maria, o que está? A palavra, o nome de bendito o fruto do vosso ventre. Em cada Ave Maria, o centro é Jesus. E os mistérios que meditamos no Santo Rosário são os mistérios da vida de Jesus: o nascimento, a morte, a ressurreição. Então, Maria, quando olhamos para Maria, Maria nos mostra Jesus. E agora eu gostava de recordar alguns acontecimentos históricos da história da igreja, da história da salvação, em que nós vemos como Deus nos salvou por meio do Santo Rosário. E a primeira é com a vida e com a pregação de São Domingos de Gusmão, um santo espanhol, fundador da ordem dos dominicanos. Viveu no final do século XII, início do século XIII. E ele se deu conta que no sul de França, no norte de Itália, estava crescendo grandes heresias, a heresia dos cátaros. E como amava muito a Deus e amava muito esses irmãos, se dedicou a tentar trazê-los de volta para a Igreja Católica. Tentar ajudá-los a sair dos seus erros e a se converterem. E começou pregando. E depois de várias tentativas, começou desanimando. Por quê? Porque os corações estavam fechados e ninguém queria mudar. Foi um grande fracasso. E aí a Virgem Maria apareceu para São Domingos e lhe disse para pregar o rosário. Lhe ensinou o rosário e para ele divulgar o rosário e rezar o rosário. E a partir desse momento, os corações se começaram arrependendo e convertendo.
E a missão de São Domingos, que até aí tinha fracassado, começou a prosperar, graças à intervenção da Virgem Maria, que lhe deu o Santo Rosário. E foi graças a São Domingos, depois a Ordem Dominicana levou esta devoção a todo o mundo. Graças a São Domingos se espalhou na Europa e depois, pelas missões, se espalhou em todo o mundo católico. Nesses tempos de São Domingo havia também batalhas militares entre os hereges e os católicos. E houve uma famosa batalha, 1213, que milagrosamente os católicos venceram contra os cátaros, contra os hereges, perto de Toulouse, em França. A força do Santo Rosário. Um pequeno exército conseguiu vencer um grande exército. Na Bíblia, tantas vezes, vemos isso. Alguns séculos mais tarde, no século XVI, temos um grande Papa, São Pio V, que era um Papa dominicano, filho de São Domingos, portanto, muito devoto da Virgem Maria e do Santo Rosário. E durante o seu reinado, os turcos, o Império Otomano, os muçulmanos, começaram invadindo a Europa e conquistando zonas católicas, e não tinha jeito de frear, de travar o seu avanço, e a situação ficou complicada. O Papa ficou preocupado, e o Papa fez duas coisas. O Papa São Pio V convocou um pequeno exército de católicos. Não conseguiu tantos como os turcos, mas graças a Deus havia católicos dispostos a defenderem o seu povo e os seus países. Se formou uma pequena armada católica naval, e o Papa São Pio V fez uma coisa ainda mais importante, que pediu a todo o povo de Deus: vamos ajoelhar e vamos rezar o Santo Rosário, pedindo à Virgem Maria que nos salve, que nos ajude nesta hora de aflição. Foi isso que o Papa fez. Meus filhos, vamos rezar o Rosário, pedir à Virgem Maria que nos salve nesta hora de aflição, porque tudo parecia que ia cair. E milagrosamente, no famoso dia 7 de outubro, 1571, uma famosa batalha naval entre a pequena armada católica e a grande armada do Império Otomano, os católicos venceram milagrosamente. Não tem explicação humana. Depois dessa grande vitória, dia 7 de outubro, o Papa instituiu a festa em honra de Nossa Senhora do Rosário, de Nossa Senhora da Vitória. Então, e todos os anos celebramos. 7 de outubro, se você for na Santa Missa, é a missa em honra de Nossa Senhora do Rosário, porque foi um dia de uma grande graça que Deus concedeu ao seu povo através do Santo Rosário. Parece que o acampamento do próximo ano vai ter essa data, né? Outro grande santo, desta vez francês, São Luís Maria Montfort.
Graças a Deus é muito amado aqui no Brasil, eu vejo. Ele era um grande devoto do Santo Rosário, escreveu um livro sobre o Santo Rosário. Se você puder, leia. Vou só fazer 2 citações breves sobre o Rosário de São Luís Maria. Diz São Luís Maria: armai-vos, pois, com estas armas de Deus, armai-vos do Santo Rosário e esmagareis a cabeça do demônio. Muito claro. E vivereis tranquilos contra todas suas tentações. Você quer viver tranquilo? Quer vencer as suas tentações? Quer esmagar a cabeça? São Luís está dizendo: reza o rosário, meu filho. Daí vem que o rosário, mesmo o objeto material, seja tão terrível ao diabo, que os santos se tenham servido de ele para encadear o demônio e expulsá-lo do corpo dos possessos, segundo testemunham várias histórias. Eu contei para você no início, nos exorcismos eu vejo como o demônio odeia o rosário. Outra citação, também bem forte: ainda que vos encontrasseis à beira do abismo, ou já tivesseis um pé no inferno, ainda que tivesseis vendido a vossa alma ao diabo, ainda que fosseis um herege, endurecido e obstinado como um demônio, cedo ou tarde vos converteríeis e salvaríeis, desde que rezeis devotamente todos os dias o Santo Rosário até a morte, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão dos vossos pecados. Ou seja, se você tivesse quase caindo no inferno, pacto com o demônio, herege, perseguidor da igreja, se você rezar o rosário, se salvará. É forte. Depois uma última dele, que eu também gosto, sobre o modo de rezar. Como é importante rezar com devoção, com amor, com calma. É uma pena, diz São Luís Maria, ver como a maior parte das pessoas rezam o rosário. Rezam com uma precipitação espantosa. Devoram até a maior parte das palavras. Ave Maria, cheia de graça. Oxe, calma, meu irmão. Você está falando com a Virgem Maria? Está falando com Deus? Então tome vergonha nessa cara. Em Lourdes, Nossa Senhora apareceu, a Santa Bernadette. Apareceu 18 vezes, sempre com o rosário, e rezava o terço com Santa Bernadette. E nas últimas 4 aparições, a aparição demorou bastante, mais de 1 hora. Por quê? Porque a Virgem Maria não rezou apenas o terço com Bernadette, rezou o rosário, rezou os 3 terços com Santa Bernadette. Então isso já diz tudo. E em Lourdes a Virgem Maria pediu para fazermos oração e penitência pela conversão dos pecadores, que somos também nós. Em Itália tem um santo a mim muito querido, o Beato Bartolo Longo. Não sei se é muito conhecido aqui no Brasil. Lá na Itália é muito amado. Ele construiu um famoso santuário em honra de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, perto de Nápoles.
Ele morreu no século XX já, 1926. O Papa João Paulo II o apelidou, o qualificou como verdadeiro apóstolo do Rosário. Então a história deste santo é bem curiosa. Ele era muito inteligente, fez os seus estudos e quando estava na universidade se começou envolvendo em coisas ocultistas, sociedades secretas, espiritismo. Chegou fazendo uma preparação para ser sacerdote satânico. Imagine. Mas curiosamente, apesar de tanto pecado, de tanta loucura, ele nunca deixou de rezar o terço que tinha aprendido desde pequeno, desde criança. Às vezes a nossa vida tem essas contradições, né? Estamos lá no fundo do pecado, mas rezamos a Deus. E Deus lhe deu a graça de não só uma grande conversão, mas de através da sua vida salvar muita gente. Muita gente se aproximou de Deus graças a ele. Depois da sua conversão, se confessou, percebeu que tinha que fazer penitência, reparar os pecados que tinha cometido, que eram tantos, e a providência de Deus o levou para perto de Nápoles, para uma zona muito pobre, e uma senhora rica confiou a ele a administração de uns terrenos que ela tinha lá. O povo era bem pobre, e ele começou dando catequese ao povo e propagando a devoção do rosário. E depois os milagres foram acontecendo. Deus foi fazendo a sua obra e hoje você vai e tem um dos mais bonitos, mais importantes santuários de Itália. Todo o povo vai lá rezar a Nossa Senhora do Rosário. Quando depois da sua conversão ele ouviu uma voz, ele se perguntava, eu vou ler as palavras dele, ele dizia: depois de uma vida péssima me arrependi e comecei um caminho de conversão, mas conseguirei salvar a minha alma? Ele se perguntava. Em determinado momento uma voz interior soou no fundo da minha alma: se queres salvar-te, propaga a devoção do rosário. Que bonito. Fátima vai fazer agora no próximo ano 100 anos. Em Fátima Nossa Senhora insistiu muito no terço e no rosário. Logo na primeira aparição, 13 de maio, a irmã Lúcia pergunta: quem é a senhora? Eu sou do céu. E depois diz a irmã Lúcia: e eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. A Virgem Maria ensinou logo que quem reza muitos terços vai para o céu. Nesse dia, Portugal estava em 1917, na Primeira Guerra Mundial. Logo na primeira aparição, a Virgem Maria diz: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Veja bem, a Virgem Maria está dizendo, nos está propondo como solução, como remédio para alcançar a paz no mundo e o fim de uma guerra mundial, o terço todos os dias.
Parece incrível como uma oração tão simples pode alcançar uma graça tão grande. Parece impossível. Por isso nós não somos tão fiéis ao terço, porque nos parece impossível que tenha um efeito tão grande. Terminar uma guerra mundial, alcançar a paz no mundo. Dois meses depois, a Virgem Maria diz: continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Terço todos os dias, pelo fim da guerra, paz no mundo, em honra de Nossa Senhora do Rosário. Só ela lhes poderá valer. A irmã Lúcia sempre levava a Nossa Senhora muitos pedidos de cura. Pessoas que tinham problemas, que estavam doentes. E a Virgem Maria dizia duas coisas. Recomendava que rezassem o terço e que assim alcançariam as graças durante o ano. Noutros casos dizia que umas seriam curadas, outras não, porque é necessário que se convertam. Ou seja, se você não quer largar o pecado, você está fechando o seu coração à graça de Deus. E depois vem o nosso querido, amado São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. Todos conhecemos, graças a Deus. O demônio detesta o Padre Pio. Eu invoco o Padre Pio e ele não gosta. O Padre Pio, na minha opinião, é o campeão mundial do rosário. Ele escrevia um diário, e no diário que ele escrevia, no ano de 1929, você lê lá que ele escreveu um propósito de rezar 5 rosários por dia. Eita! 5 rosários por dia. Sempre tinha o terço na mão. Sempre tinha o terço na mão. Ele dizia que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Um dia, um dos seus irmãos franciscanos, um dos frades, perguntou para ele: Padre, quantos terços o senhor já rezou hoje? E o Padre Pio lhe respondeu: pelo menos 30. E por quê? Você se pode perguntar, e por que tanto terço? Por que tanto terço? Onde foi o Padre Pio buscar essa ideia de que o terço é importante e que temos que rezar muitos? Por que não rezar outras orações, outras devoções? Então vou mostrar por quê. Ele disse por quê. Ele chamava o terço simplesmente a arma. Às vezes acordava, ou estava em algum lugar, tinha pousado o terço numa mesa ou assim, e quando de repente dizia: onde está a arma? Onde está a arma? Essa era a arma. Ele dizia do rosário: arma de defesa e de salvação, doada por Nossa Senhora para usá-la contra as astutas ciladas do inimigo infernal. Que arma de defesa e de salvação, doada por a Virgem Maria
para usá-la contra as astutas ciladas do inimigo infernal. Essa é a arma. Meu irmão, eu lhe peço hoje, não largue essa arma, por favor. Ele pedia muito às pessoas para rezarem o rosário, o Padre Pio. E pregando, ele dizia: ele aconselhava a amar a Nossa Senhora e a rezar o rosário, porque o rosário é a arma contra os males do mundo. O rosário é a arma contra os males do mundo. São Pio de Pietrelcina. Muito claro. Só não enxerga quem não quer. Outra afirmação dele, bem forte. Se a Imaculada em Lourdes e até mesmo o Imaculado Coração em Fátima recomendaram insistentemente a oração do terço, não significa que esta oração tem um valor excepcional para nós e para os nossos tempos? Ou seja, Padre Pio está dizendo, essa não é uma ideia minha, foi a Virgem Maria que pediu, lá em Lourdes e em Fátima. Não sou eu que digo, é o céu que pede. E depois um testemunho dele muito bonito. Nossa Senhora nunca me recusou uma graça através da recitação do terço. Eita! Nossa Senhora nunca me recusou uma graça através da recitação do terço. E o mesmo é verdade na sua vida. Eu já experimentei na minha vida isso, umas graças bem grandes que só alcancei através do terço. E primeiro tentei por muitas outras vias, não deu certo, só com o Santo Terço. A irmã Lúcia, todos conhecemos, a pastorinha de Fátima, que se Deus quiser será beatificada. Não sabemos ainda, não tem anúncios oficiais, mas eu sei que tem muitas graças, que tem muitos milagres já por sua intercessão. A irmã Lúcia diz duas coisas que a mim me impressionam muito. Uma é que depois da Santa Missa, o terço é a oração mais querida por Deus. Veja, depois da Santa Missa, o terço é a oração mais querida por Deus. Diz a irmã Lúcia, pastorinha de Fátima. E a segunda coisa é que não existe nenhum problema, seja espiritual, seja material. Veja bem, conversão do seu filho, do seu marido, libertação do pecado, do vício, libertação do demônio, seja material, financeiro, de saúde, doença, não tem nenhum problema espiritual ou temporal que não possa ser resolvido com o terço. É uma afirmação bem forte. E por último, o nosso queridíssimo, amadíssimo São João Paulo II. Que dispensa apresentações. Poucos dias depois de ser eleito Papa, ele afirmou publicamente: o terço é a minha oração
preferida. Uma oração maravilhosa. O terço é a minha oração preferida, uma oração maravilhosa. Maravilhosa na sua simplicidade e na sua profundidade. Que lindo. Também recordo tem tantas fotos, né, do Papa rezando o terço com devoção. E, enfim, podemos dizer, o Papa do terço que Deus nos deu, e de Maria. E por fim, queria terminar com uma afirmação dele e um convite, que é um convite para todos nós, e que é um convite que faz o céu, a Virgem Maria. Ele diz: o rosário pode ser recitado integralmente todos os dias, ou seja, os 3 terços, não faltando quem louvavelmente o faça. Ou seja, o Papa está dizendo que pode ser rezado os 3 terços todos os dias, e que graças a Deus tem muita gente que já faz isso. E eu noto nestas aparições da Virgem Maria mais recentes, que a Virgem Maria hoje pede mesmo os 3 terços. Em Fátima, em Lourdes, pedia o terço todos os dias. Hoje está pedindo os 3 terços, o rosário completo todos os dias. Por quê? Porque a batalha se está tornando mais dura, mais violenta. A batalha espiritual em que estamos envolvidos. E se o terço é a nossa grande arma, então temos que usar. Você vai pensar: padre, mas eu não tenho tempo, a minha vida é complicada, tem a casa, tem o trabalho, tem os filhos, tem. Sim, tem muita coisa, mas se você quiser, e sobretudo se você pedir a Deus a graça, peça a Deus. Você pode não conseguir, mas a coisa mais importante é desejar. Senhor, eu gostava de poder rezar, o Senhor tem que me ajudar, porque eu não estou vendo. E eu conheço vários testemunhos muito comoventes de pessoas que pensavam que não ia dar certo, que não era possível, e que hoje viram uma grande transformação na sua vida, desde que começaram a rezar o rosário todos os dias. Alguns são sacerdotes, imagine. Alguns são... Um bem conhecido aqui no Brasil, o Padre Marcelo Rossi, amadíssimo Padre Marcelo. Deu o testemunho dele. Ele teve todo o problema de depressão. Eu vi o vídeo com o testemunho. E ele disse que lhe custava muito rezar o terço. Para ele era difícil. Muito humilde o Padre Marcelo. Eu amo muito porque ele é muito humilde. E ele dizia: é um grande instrumento de Deus. Ele dizia: não consigo, que lhe custava muito. Mas ele disse que foi o rosário e o exercício que salvaram ele. E reza os 3. E começou rezando os 3. Como é poderoso o Santo Rosário. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos pôr de pé. E vamos rezar. Eu quero que você pegue a sua arma, levante bem alto. Vamos mostrar, fazer um testemunho de fé para quem está em casa. Levanta bem no alto. Essa arma poderosa. Agora pergunta, diga para quem está do seu lado.
Quer salvar seu casamento? Quer salvar sua família? Quer salvar a sua vida? Claro, Jesus Cristo é Salvador e já nos salvou. Mas o terço nos ajuda a renovar todos os dias nossa fé, nossa esperança nessa caminhada de salvação. Então o terço é a grande resposta. Então vamos cantar esse refrão e depois vamos trazer a nossa família nos joelhos, a nossa vida nos joelhos, com uma dezena do Santo Terço, aprendendo com todos aqueles que tiveram a graça de, em sua cidade, ter recebido a visita da Virgem Maria. Que lindo! Eu estou acabando de chegar em santuários marianos. É impressionante. Quando entramos em Medjugorje, uma paz reina no ar. E tem uma mística só para o povo de lá. Por causa que eles fazem aquilo que o Senhor disse. Eles param após o trabalho e rezam 2 terços antes da missa. Participa da missa, comunga, e eu fiz isso quando estive lá agora. E reza mais 1 terço. E você percebe que as pessoas, uma paz incrível. Todo mundo da minha peregrinação dizia: que paz, eu estou sentindo tanta paz. E Nossa Senhora acompanha cada peregrino que chega. E para dizer, quem reza o Santo Terço, o Santo Rosário, ela acompanha cada um, ela cuida, ela protege. Então vamos cantar. E vem cantando entre nós, Rainha da Paz. Levanta seu terço. Hoje a gente começou com ela, não foi? Nós estamos na inspiração. Nossa Senhora já veio ao nosso encontro desde cedo. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos, suavemente, enquanto você se ajoelha. Existe outra arma poderosa, que é o ofício de Nossa Senhora. E quando se reza o ofício de Nossa Senhora, ela se ajoelha no céu, diz a tradição. Ela se ajoelha para rezar conosco. E não há arma maior e poderosa para mandar embora o demônio da nossa casa, da nossa vida, do que rezarmos o Santo Rosário. Então vamos orar em línguas, pensando no nosso espaço de todo dia, pensando nessa situação ou nessa história que contamos de Medjugorje. A cidade é salva, a cidade é murada, a cidade é protegida pelo poder que a oração do Santo Rosário tem. Orando, eu quero ouvir você rezando. Nós, fora do microfone, orando em línguas, segurando o seu rosário. Maria é a esposa do Espírito Santo. Ore, interceda pelos seus, para que o demônio bata em retirada agora, para que o demônio seja rechaçado. Ele não suporta a oração do Santo Rosário.
Vai martelando a cabeça dele. Solta a sua voz, pode ser muito melhor. Você que está em casa também, se ajoelhe aonde você estiver, na beira do fogão, na beira do tanque de lavar roupa, na sua sala, no seu quarto. Você que está depressivo, você que está fechado dentro de um quarto, sem coragem, pega o seu terço agora. Maria com os anjos, ministradores da paz, visita agora a sua casa, visita agora o seu espaço. Maria agora com os anjos estão aqui espalhados da Canção Nova, rechaçando toda a astúcia de Satanás. Ore, ore, põe-se na brecha. A cidade está sendo murada, as trincheiras estão sendo fortificadas pela presença dos anjos. Todo demônio se vai embora pela presença do Santo Rosário. Quando ela vem cantando entre nós, o demônio vai embora. Quando clamamos por ela ou chamamos por ela, Jesus vem nos salvando com o seu sangue redentor. Nós vamos meditando os mistérios do Rosário e Deus vai nos salvando na nossa realidade. Uma oração simples e pequena, mas é a oração poderosa, porque recebemos as visitas do céu pela intercessão, pela oração do Rosário. Senhor, nós te agradecemos por revelar e partilhar a tua mãe conosco. Obrigado por nos dá-la em tua cruz como nossa mãe. Obrigado por nos dá-la como mãe da igreja. Nós te pedimos que, como nossa mãe, Virgem Maria, Imaculada Conceição, continue a caminhar conosco pelas estradas da vida. Nesse tempo difícil, nesse tempo de heresias, até o rei Constantino apelou ao Rosário para que ganhassem a guerra, para que não fosse destruído o Império Romano, para que os cristãos voltassem. Constantino, com a sua mãe, empunhou nas mãos o Santo Rosário. Pela sua família agora, mais uma vez, levanta o Santo Rosário. Bota medo em Satanás. Ele é que precisa correr de nós, para que entremos na terra prometida, para que contigo, Virgem Maria, possamos verdadeiramente encontrar a alegria em nossa Nazaré celeste, a nossa entrada no céu. E vem. Maria, mãe da fé, porque acreditou sem ver, porque disse sim a Deus, e a salvação entrou no mundo. Nossa Senhora está com a sua intercessão
pedindo a Jesus que ressuscite no coração de muitos filhos que aqui estão o amor à oração, ao Santo Rosário, principalmente nesses tempos. Ela que abriu o útero materno, ela que abriu o seu coração para que Jesus fosse concebido e nascesse através dela. Mãe da confiança, que conheceu a vontade de Deus. Mãe de Belém, que foi até a cruz, corredentora com Jesus de toda a humanidade, porque está lado a lado das pessoas que sofrem. Eu quero trazer agora os agonizantes desta hora, trazer agora aqueles que não têm com quem contar, sozinhos na solidão, mas acreditando nesta simples oração. É a única coisa que sabem fazer e rezar, porque não tem mais palavras para expressar. De corpo e alma, estamos todos aqui, implorando agora, nessa dezena do terço, um milagre para cada um de nós. Um milagre para a nossa casa, para a nossa família. Um milagre de ressurreição na nossa fé arrefecida, aonde não mais temos rezado nem uma dezena, nem um terço, e muito menos o rosário. É por isso que o inimigo tem ganhado espaço na nossa vida, na nossa casa. É um desafio que estamos lançando a você neste acampamento de cura e libertação. Uma arma poderosa que liberta, porque rechaça para longe todo o mal. Juntos rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nos levantando, ó meu bom e amado Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já.com. Assine já.com. Assine já.com. Assine já.com. Assine já.com. Assine já.com. Assine